Tá aí, é só fazer a retificação, na verdade é campeonato mundial, né? Aí um braço aí para a Valéria, quer dizer, o braço nessa altura do campeonato, ela está lá em Macaé, participando. Valéria, como falei no início, sempre foi ligado ao esporte, futebol. Renato, agora vamos falar em futebol, vamos falar do campeonato capixaba. Daqui a pouco, os campeonatos regionais, em Carioca, o Paulista, e vamos falar do campeonato capixaba. A gente pode vamos chamar de zebra final do campeonato capixaba, ou dizer assim, uma surpresa justamente para valorizar quem chegou. Vamos chamar de grande surpresa essa final do campeonato capixaba. O Atlético de Itapemirim não. O Atlético ele vinha batendo na trave há muito tempo. O Atlético sempre está formando times competitivos, né? E está ficando ali entre os 4 finalistas. Mas a grande surpresa, que eu não concordo muito, eu acho uma vergonha isso para o futebol capixaba, sem tirar os méritos do time do 12, não estou querendo tirar mérito de ninguém, mas uma desportiva e um Rio Branco com uma estrutura dentro de um futebol capixaba, né? Não no futebol nacional, mas dentro do futebol capixaba eles têm uma grande estrutura e ficar fora de uma competição, de uma final, de uma semifinal, né? Que as 2 equipes ficaram. Chega o 12, um 12 que eu acompanhei contra o time do Espírito Santo, um time bastante competitivo a nível de futebol capixaba, chegou bem, não passou a ser, até entrar na semifinal, eu questionava o 12 com uma grande surpresa, mas pelos jogos, 2 jogos contra o Espírito Santo, que foram 2 jogos, você tem chances reais de vencer uma partida, o Espírito Santo tinha essa chance. Primeiro jogo 1-1, aliás, 0-0, e o segundo jogo 1-1, classificou o 12 para a final, que é uma grande surpresa para nós. O 12 é aquele clube empresa, né? Que aliás o Espírito Santo também tem essa linha, quer dizer, muita gente pergunta onde é o 12, porque na verdade é um time empresa, e aí serve até para outros programas, mais até a gente falar sobre esse assunto, está muito na moda isso, mas tem clube que não tem identificação, não tem torcida, mas enfim, então a decisão é 12 contra o Atlético de Itapemirim, que como disse o Renato, é um clube mais tradicional. Bom, Renato, agora vamos falar dos campeonatos, né, do Rio de Janeiro e o campeonato, também o campeonato paulista, tudo em reta final, porque no mês que vem aí já tem campeonato brasileiro. Campeonato do Rio de Janeiro, no sábado, Fluminense enfrentou o Vasco da Gama. A gente dizendo que o Fluminense era freguês do Vasco, tem aí um histórico, né? Bom, aí os 2 julgaram. Se você não sabe ainda o resultado, está meio distraído, não acompanhou, confira agora os gols da partida. Estamos de volta, conferindo aqui com o Renato, falando justamente do jogo, o Fluminense e Vasco, 3-0, né? Um jogo que eu falei, antes se comentava, né, que o Vasco, o Fluminense era freguês do Vasco, agora o Fluminense tem uma característica, né, tem mostrado, Renato, essa característica de um jogo realmente ofensivo, né? O time que joga numa vertical, né? O time do Fluminense é um time muito rápido. O Abel soube implantar a filosofia de um time de pegada e a saída muito rápida, contra-ataque. Tá de parabéns, tá? Porque você pega o elenco do Fluminense, não é esse negócio todo, mas ele deu ele nocauteou o Vasco da Gama. O Vasco não entrou em campo, o Vasco até os 21 minutos do primeiro tempo só deu o Fluminense, depois o Vasco equilibrou o jogo no primeiro tempo, mas deu o segundo tempo, o Fluminense
demoliu o jogo, não deu chance nenhuma para o Vasco, o placar de 3-0 foi um placar justo, né? A princípio, por aquilo que o Fluminense fez em campo, e o Fluminense, eu vou dizer para você uma coisa, com todo respeito ao Flamengo tem um grande time, venceu o Botafogo ontem, né, com uma certa facilidade, mas o Fluminense é um grande favorito para esse final, tá? Pode ter certeza que com essa rapidez com o Fluminense, o Flamengo muito ligado na competição sul-americana, que está para disputar. Quarta-feira, o Fluminense tem grandes chances reais em 2 jogos de ser campeão, consagrar e repetir em 95 a grande façanha de ser campeão carioca nesse ano. O Abel deu o famoso padrão ao time do Fluminense, né? Aquele time que joga independente com quem seja o adversário, ele tem aquela mesma toada, né? Sim. E é forte de saída de bola com os equatorianos. E não tem grandes jogadores, você vê que é um time rápido, mas você não vê grandes craques. Não tem grandes craques. Sai com uma rapidez para o ataque impressionante, né? Então, é aquilo que você falou. E por outro lado, o Flamengo, aliás, todo início do ano tem isso, né? Todo mundo coloca o Flamengo como favorito de tudo. Na Libertadores, no campeonatos regionais. E agora, em termos de conjunto, o Flamengo ainda não mostra. Tem valores individuais, alguns. Bom, mas vamos aguardar. 2 jogos aí para a final e depois de 23 anos, que é mais espantoso. Muita gente está assustada. Depois, aquele gol de barriga de Renato Gaúcho foi a última vez que Fluminense e Flamengo se encontraram numa decisão de campeonato. Justamente, eu me lembro muito bem, em 95, o Fluminense venceu, né? Aquele gol de barriga do Renato, né? Que até o juiz da partida deu o gol para Ailton. Ailton cruzou, Renato cruzou e o gol na súmula está para Ailton. Até hoje o gol é de Ailton. Sem contar que o Flamengo levantou o braço, quer dizer, pedindo mão de Renato. Sim. E o gol de barriga, hoje vão repetir essa façanha, esse grande jogo. Vai ser uma grande partida, essas 2 partidas do Fla-Flu, né? No Maracanã, repetindo esse grande encontro que houve em 95 entre Flamengo e Fluminense. E no domingo, Flamengo e Botafogo. O Flamengo pegou o Botafogo do Renato Aquino. O Flamengo jogou com o Botafogo. Eu repito o que disse há pouco. Se você não acompanhou, não sabe nada do que aconteceu Flamengo e Botafogo, vamos dar uma conferida nos gols. Aí o Everton chegou com liberdade, Gabriel pelo meio, a bola muito forte, muito alta pro Gabriel, a sobra! Gol! Guerreiro! Leonardo Garcia Cavaleiro, ele apita. Guerreiro, vai pra bola, Guerreiro, pé direito! E aí o Hever foi no corpo do Sassá, é pênalti. Aí o Sassá respira fundo, toda a movimentação, paradinha, pé direito. Gol! Sassá! Aí vitória do Flamengo, 2 gols do Guerreiro. 2 gols de Guerreiro e 1 de Sassá no finalzinho da partida. 2-1 para o Flamengo. Flamengo que já tinha vantagem. Bom, e muita gente já esperava que o Botafogo... Resumindo, o Botafogo não é aquilo que mostrou no domingo. Um time que a gente viu que estava realmente cansado, vários jogando a Libertadores da América. Ou você acha que eu estou enganado? O Flamengo tem um time melhor mesmo que o Botafogo? Se nós pegarmos elenco por elenco, a gente não vai comparar o time do Botafogo com o time do Flamengo. Por elenco, o Flamengo é bem superior. O que acontece com o Botafogo conhece as suas limitações e joga dentro das suas limitações. O Jair Ventura conseguiu implantar no Botafogo um conjunto, sabendo que cada um tem seus limites, vão um por todos por um, que é a grande filosofia do Botafogo, que joga hoje dentro das suas limitações. O Botafogo marca em grupo, ataca em grupo. Você vê, o Pimpão, hoje, ser um grande nome do Botafogo, o Pimpão nunca foi um craque, está longe de ser um craque. Né? O Sassá também longe de ser um craque. Você vê que o Botafogo ele vai bem dentro da competição sul-americana, surpreendendo até nós botafoguenses, né? Mas sendo o líder da chave e com grandes condições de se classificar na Libertadores. No Carioca o Botafogo foi muito longe,
Acho que o Botafogo, ele não pretendia chegar tão longe, ele queria uma eliminação, no meu ponto de vista, precoce, para poder ele se dedicar à competição, até porque ele não tem elenco para disputar 2 competições, mas o time do reserva do Botafogo conseguiu ir muito longe, chegou à semifinal. O Botafogo jogou contra o Flamengo desinteressado, tá? Com o jogo voltado, com a cabeça voltada para a próxima jogo da Libertadores, sentindo cansaço, entre aspas, tá? Não vou dizer que o cansaço seja o pivô da derrota, não. Faltou mesmo concentração na partida e o Flamengo foi melhor e mereceu o placar. Bom, e o técnico do Botafogo, concordo com você, Jair Ventura pelo menos disse isso, foi da boca para fora, como diriam os antigos, ele disse, nada de desculpa, o Flamengo foi melhor e levou. Bom, agora para a gente fechar o programa de estreia aqui do Sudeste Esportivo, falar do Campeonato Paulista, lembrando antes, claro, que a decisão do Rio de Janeiro é o Fla-Flu, já falamos. Agora o Campeonato Paulista, no sábado, o Palmeiras, que tinha aquela... Todo mundo lembra de Barcelona, né? O Palmeiras perdeu de 3-0 o primeiro jogo para a Ponte Preta. Mas você não viu o Barcelona? Tem alguns detalhes. Primeiro que o Palmeiras não é Barcelona. Terminou 1-0, gol de Felipe Melo, o Palmeiras. Grande surpresa, se nós pegássemos o início do Campeonato Paulista, todos nós colocaríamos o Palmeiras como finalista. O elenco do Palmeiras é um elenco de, hoje, sul-americano, um dos grandes times sul-americanos, um elenco da inveja a qualquer clube brasileiro. E a Ponte Preta foi lá com um time humilde, né? Chegou à semifinal e conseguiu fazer uma façanha muito grande, venceu o Palmeiras dentro de casa. Ele fez valer o mando de campo, surpreendeu a todo mundo, fechou bem na marcação, saiu na pegada no contra-ataque, conseguiu vencer o Palmeiras bem de 3-0 e agora, mesmo com a derrota de 1-0, foi uma derrota que comprometeu nada a nível de decisão, o Ponte Preta chega à final contra o Corinthians para podermos revermos a grande final de 1977, se não me engano, com aquele gol de Basílio. Então vai ser uma grande final e agora nós vamos ter. Exatamente, porque no domingo, aí o São Paulo havia perdido para o Corinthians 2-0, mesma coisa. Eu acho que dá, mas aquilo também é complicado, até pelo estilo de jogo, foi complicado o estilo de jogo do Corinthians, que é aquele que você pode pegar, até agora no ano, o Corinthians, 2-1, 1-0. Quando ele ganha alguém de 2 é uma façanha, porque primeiro tem a preocupação com a defesa, né? E depois sai para o jogo. Então, acabou 1-1, aí, e aliás com um gol de Jô, mais uma polêmica, porque a bola teria batido na cabeça do Prato, do jogador do São Paulo, bateu, não bateu, tiraria o impedimento. Por que Jô não fez o mesmo que o jogador do São Paulo, acusou que estava impedido? Bom, resultado, decisão do campeonato, então Ponte Preta e Corinthians, como diz o Renato, revivendo uma decisão que aconteceu em 1977, depois se enfrentaram em 79, mas na verdade o simbólico é em 77 que o Basílio quebrou aquela série, mais de 20 anos que o Corinthians não era campeão. Né? 24 que o Corinthians não era campeão, e o Basílio, na realidade, em 77 eram 2 grandes timaços, né? Você pegar o time do Corinthians, que tinha Basílio, que tinha Palhinha, né? Que tinha o Ponte Preta tinha Oscar, né, que é um zagueiro Oscar, que veio jogar na seleção brasileira. Zenon estava nesse time. Zenon estava nesse time do Corinthians, Renato, que ex-Atlético Mineiro, que depois jogou também no Flamengo. Né? Eram grandes times que tinha na época, diferente, porque na época se formavam muito craques. Hoje se formam poucos craques no futebol. Então era um jogo assim. E o Brasil todo parou para assistir. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, parando para assistir aquela partida entre Corinthians. O Brasil todo torcia pelo Corinthians, pela longitude de tempo que ele ficava sem conquistar título, 24 anos, e deu o Corinthians naquela vez. Mas eu vou falar com você, nessa final, você não pediu uma opinião ainda, mas eu acho que dá ponto. Não, mas pode dizer pelo seguinte, porque na verdade é isso que eu sinto também, porque pelo que eu vi a Ponte Preta jogando, é aquilo que a gente está falando. Aliás, quando fala assim, time certinho, parece até uma ofensa, é um time bom, né? Time certinho, parece que ele deu sorte de chegar ali, não. Ele é um time muito bem treinado, muito bem postado. Então eu aposto realmente mais na Ponte Preta, até porque eu não gosto muito desse estilo do Corinthians jogar. Os corintianos vão ficar meio chateados, mas eu vejo a Ponte Preta como... E nem gosto muito do termo favorito, mas, ou seja, perguntasse para ser mais direto,
eu acho que a Ponte Preta vai ser campeã. Vamos aguardar 2 jogos, assim como no Rio de Janeiro. Domingo que vem, então, Fla-Flu, primeira partida, e Ponte Preta enfrentando o Corinthians. Renato, então, para a gente fechar o Sudeste Esportivo nessa estreia desse 24 de abril, para quem você quer dar um alô aí? Fechando, mandar um abraço e tal. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Jadir Gomes, que deve estar ligado lá na TV Sudeste, lá na Praia do Morro, né? E para todos os outros amantes do futebol, como o meu amigo Luiz Precon também deve estar ligado com a gente, os amantes do futebol de Guarapari, né? Que estejam tão ligados na TV Sudeste. Isso aí, quero mandar valor. Agora, pensei que você ia falar de uma pessoa que você recebeu uma mensagem, que é o nosso Derek, né? Pô, Ernesto. O Derek Rabelo. Derek Rabelo, surfista. Bem lembrado. Surfista, ele é de todos os esportes, Derek, né? Derek casou, está morando fora do Brasil, né? Mas veio passar ainda a lua de mel aqui em Guarapari. Já só que ele vai ficar dois meses aqui em Guarapari. Vamos trazer Derek no programa, vamos fazer uma matéria com ele. Um abraço aí para os pais, o Ernesto, a Elia, o nosso Derek Rabelo, gente finíssima, que está com a esposa aqui em Guarapari. E um abraço para você, dos 4 cantos da cidade, sempre ligado, né, no Sudeste Esportivo, na TV Sudeste. Já falei que 10 da noite tem um filme aí, João Carlos, sucesso danado. Renato gostou da interpretação de Valéria. Gostei bastante. Quer dizer, do todo elenco. Todo elenco Temos está aqui muito bem no filme. Luiz Antônio também. Tal, nosso cinegrafista hoje. Cinegrafista. Um abraço também para o Fabrício, que está aqui. E o nosso, né, multi também, o Fabiano dos Santos, está aí nas carrapetas também, que é diretor-geral da TV Sudeste. Você do outro lado, sempre com essa audiência no Sudeste Esportivo, que volta na próxima segunda-feira. Tem muita novidade por aí. Continua com a nossa programação, porque aí você vai assistir agora na sequência o culto aqui na TV Guarapari e depois, mais tarde, o filme João 14. Abraço a todos. Até segunda que vem. Até lá.